Então, gente, a gente está aqui na CPM, que é Cidadão Pro Mundo, que é uma ONG que ensina inglês para estudantes de escola pública, né? Ela ocorre em vários lugares, assim, a gente está na de Campinas, e a gente está aqui com a Priscila, que é voluntária aqui e ajudou esse trabalho a acontecer. E eu queria perguntar primeiro como iniciou esse trabalho, assim, tipo, se quiser explicar um pouco o que é, dar um briefing assim, inicial. A história da ONG é muito legal porque ela começou no Capão Redondo, numa igreja, porque um dos nossos voluntários, que inclusive é o fundador, ele foi no Capão Redondo com um amigo gringo dele e ele percebeu que as pessoas lá queriam conversar mais com o amigo gringo do que com ele mesmo que ele já fosse conhecido. E aí ele percebeu uma oportunidade das pessoas aprenderem inglês e começou numa comunidade de igreja com 10 alunos, super pequenininha, e hoje a gente tem 10 unidades, só aqui em Campinas a gente tem por volta de 230 alunos. E como ele disse, nosso objetivo é ensinar inglês para pessoas que estudam em escola pública, retornar para a comunidade, né? A gente sabe que o ensino de inglês ele não é igualitário, então nosso objetivo é diminuir essa disparidade. Legal. E você sabe quais foram tipo, os desafios iniciais assim, que a ONG teve? Tanto os desafios quanto as motivações assim, nesse início do projeto? Aqui em Campinas eu posso dizer que a principal dificuldade foi a infraestrutura. A gente sempre teve muita procura, muita demanda, inclusive muita mais procura do que vaga que a gente pode oferecer, mas a nossa fundadora aqui de Campinas, que é a Luciene, ela foi atrás de conseguir cabeamento de internet, de luz, para conseguir viabilizar essa ONG em Campinas, que começou no Primavera, que é bem longe daqui, é uma comunidadezinha mesmo. E esses são os principais desafios. Hoje a gente conseguiu essa parceria com o Mackenzie, mas um dos principais desafios da ONG como um todo é conseguir lugares para conseguir viabilizar as aulas nos sábados, que a gente sabe que toma bastante espaço, as pessoas precisam se mobilizar para participar. Então, achar um local que a gente possa funcionar o semestre inteiro, conseguir essa estrutura para conseguir ficar por bastante tempo é o mais difícil. Priscila, você comentou que a peça-chave para o funcionamento da ONG é os voluntariados. Eu queria saber um pouquinho mais como funciona e qual que é essa importância. Basicamente, a ONG só funciona porque tem voluntários. Se não tiver voluntário, a gente não consegue proporcionar as aulas. Inclusive, dependendo da quantidade de voluntários que a gente conseguir no semestre, a gente não consegue nem abrir turmas novas, porque cada turma tem por volta de 6 a 8 professores e eles fazem uma agenda durante o semestre e vão rotacionando entre eles para dar aula. E a gente pede um comprometimento de um semestre e cada semestre são por volta de 6 aulas por voluntário. A gente tem uma aula presencial, que são 3 horas de aula. A gente estima ali por volta de 1 hora para preparar uma aula e mais meia hora para fazer um feedback, que é o coração da ONG que a gente fala, que é onde os professores eles vão se comunicando para manter ali um registro de tudo que aconteceu durante o semestre. Então, o voluntário pra gente, voluntário que entra e que consegue ficar por um tempo, acompanhar uma turma pra gente é incrível. O voluntário realmente é o coração geral, assim, é a máquina que mantém a ONG sobrevivendo. Sem voluntário a ONG não existe. Inclusive tem vagas abertas, então, se interessar. Além dos voluntariados, tem alguma instituição que patrocina, que ajuda, oferece esse apoio para a ONG? Como eu disse, uma das principais dificuldades que a gente tem é de encontrar o local para fazer a ONG acontecer. Aqui em Campinas a gente conseguiu a parceria com a Universidade Mackenzie, que fica na Avenida Brasil, e eles são incríveis, assim, eles abriram as portas pra gente de uma forma que a gente não imaginou que pudesse acontecer. Antes a gente fazia a ONG em escolas públicas e hoje a gente conseguiu a parceria aqui com o Mackenzie. A gente usa um andar inteiro aqui para as aulas de sábado, de manhã e de tarde. A gente tem a parceria também, que daí é institucional, com a Cambridge, que fornece o material tanto para os professores quanto para os alunos. O material é todo doado para os alunos, então eles recebem o livro quando mudam de nível, todo semestre quem precisa tem um livro novo. E tem algumas outras parcerias com a ONG de forma geral, jurídico, de mídia, consultorias, que
vão auxiliando durante a jornada da ONU. Entendi. Você comentou um pouquinho sobre uma parceria na Microsoft, você consegue falar um pouquinho mais? Claro. Então a Microsoft ela vai construir um data center aqui na região de Campinas, Sumaré e Hortolândia, e ela fez uma parceria junto com a Cidadão Promundo, porque um dos objetivos deles é desenvolver habilidades na comunidade, ajudar a comunidade a se desenvolver também. Então a gente tem uma turma junto com a CPM e a Microsoft que é exclusiva online, e a ideia é que esses alunos eles vão desenvolvendo o inglês também para quem sabe eventualmente até conseguir trabalhar na Microsoft quando esse data center estiver pronto. E passando para as perguntas finais, que tipo de impacto vocês veem na vida dos jovens que vocês conseguem contribuir e abranger ao longo desse curso? O principal que a gente vê assim é eles ficando felizes que eles conseguiram fazer alguma coisa que eles não conseguiam antes. Então, um jogo, ou entender uma palavra, ou conseguir construir uma frase. E as coisas que a gente mais sente são os alunos que, por exemplo, conseguem um emprego por causa do inglês, ou que fizeram um intercâmbio por causa do inglês, e que eles sempre voltam para contar pra gente que eles conseguiram isso. E uma das coisas que deixa o nosso coração quentinho são os alunos que voltam para dar aula. Isso paga tudo pra gente, assim, é o ciclo se fechando, sabe? Eles começam com a gente, ficam 5 anos às vezes, e conseguem voltar e retribuir da mesma forma que a gente conseguiu retribuir para eles. Sim, muito interessante. E quando a gente fala dessas pessoas, quais são a característica das pessoas que vocês trabalham? Quem pode ingressar nessas aulas? E quais são os desafios que essas pessoas enfrentam para não conseguir um ensino de inglês hoje no Brasil? O principal desafio que a gente vê, às vezes, são questões básicas de entendimento da educação básica mesmo. Então, nossos alunos eles têm de 11 a 25 anos, majoritariamente, e todos eles são provenientes de escolas públicas. Então, ou eles estudaram, às vezes já saíram da escola, né, ou estão estudando atualmente em escolas públicas. Muitos deles não tiveram inglês, ou se tiveram, ficaram sempre naquela questão do verbo to be, né, não avança muito, e a questão de ser muito institucional. A gente faz o máximo possível para não deixar muito quadrado, assim, a gente tem aulas divertidas, com música, com jogos, para conseguir envolver eles e prender a atenção deles de uma forma que eles gostem, né, de participar. Bom, Priscila, e referente à jornada do aluno, quando o aluno entra na CPM e quando ele se forma, quais são os estágios de evolução dos alunos aqui dentro? A grande maioria dos nossos alunos começa na turma A. A gente tem um curso de 5 anos hoje estruturado, da turma A à turma J, sendo que A é um nível muito, muito básico, não tem nenhum conhecimento de inglês, e a turma J já é um nível de quase intermediário, às vezes até intermediário. O aluno, ele então fica 5 anos, né, estudando, não é todo mundo, tem alguns alunos que conseguem entrar um pouco mais avançados, e depois de terminar esses 5 anos de curso, ele tem a chance de fazer também o preparatório de Cambridge. Então eles fazem um curso preparatório de 1 ano, que tem simulados, para depois fazer a prova de proficiência, onde eles podem tirar o certificado para nível B1 ou B2 na escala de Cambridge. E no nosso último resultado, a última prova que teve, a gente teve uma aprovação de 81% dos alunos que realizaram a prova. E para quem interessar, como que funciona para se tornar um voluntário? Certo. A gente pede 2 coisas, um inglês intermediário e vontade de participar, de ser um voluntário. As aulas elas acontecem aqui em Campinas todos os sábados, de manhã e à tarde. E a jornada funciona da seguinte forma: ele se inscreve no site, também tem um teste de inglês, até mesmo para a gente entender em que turma poderia ser alocado esse voluntário. A gente faz como se fosse uma simulação de aula aqui, junto com uma dinâmica, uma apresentação institucional, e sendo aprovado, a gente aloca esse voluntário de manhã ou à tarde, de acordo com a preferência, no nível que ele se sente confortável. E aí a gente faz esse comprometimento de 1 semestre, né? E são 6 aulas por semestre por mês. Então vocês viram que é muito fácil participar, é só ter força de vontade e querer vir aqui doar um pouco do seu tempo, que acho que o impacto na vida dessas crianças
é muito gratificante e muito maior do que o tempo que a gente acaba dando para esse projeto. Obrigado, Priscila, por receber a gente aqui, por deixar a gente entender como funciona a estrutura de vocês. E venham, sejam voluntários, a CPM precisa de voluntários para fazer a engrenagem rodar. Sem os voluntários não tem como fazer uma causa assim. Então a gente vai deixar as informações aqui para caso vocês se interessem, possam ser voluntários e ajudar essas crianças.